Saiba que enriquecer financeiramente não está atrelado em quanto de dinheiro você faz, mas em quanto de dinheiro você deixa de perder. Olha só, nos últimos dias a gente tem visto uma queda significativa dentro do mercado cripto. E mais uma vez, aquelas pessoas que não aplicaram estratégias de proteção, elas estão no prejuízo. Entenda que se você não vende na hora certa, você jamais terá caixa para poder comprar em oportunidades como essa que nós estamos tendo agora. Hoje nós vamos analisar o mercado cripto e eu vou te explicar exatamente como que é a minha estratégia nesse momento, nesse ponto que nós estamos a partir de correções que nós tivemos aí, em alguns ativos foram até mesmo correções significativas. A gente vai olhar para dados, vou te explicar através de dados o que a gente deve fazer nesse momento, beleza? Bom, Itelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, eu quero que você observe como que foi a performance dos setores criptos na última semana, nos últimos 7 dias. A gente tem o Bitcoin ali se desvalorizando 5%, a gente tem Ether se desvalorizando 12%, a gente tem Layer 1 se desvalorizando 32%, inteligência artificial 18%. As pessoas que não aplicaram estratégia de proteção e ficaram holdando esses bons ativos de Layer 1, de inteligência artificial, de NFT, de GameFi, essas pessoas estão com um prejuízo acumulado na casa de 20%. Saiba que não é fácil você recuperar um prejuízo de 20%. Olha só, em dezembro a gente também teve um momento pior do que esse que nós estamos vivenciando agora, onde muitas pessoas negligenciaram a venda, a estratégia de proteção. Essas pessoas até hoje elas estão em prejuízo acumulado, prejuízo de 30, 40, até mesmo 50%. E saiba que se você continuar repetindo esse jogo sem estratégias de proteção, muito provavelmente que você vai ver o seu dinheiro virando pó dentro do mercado cripto. Porque saiba que esse mercado ele é volátil, ele nos entrega altos lucros, mas ele também tira muito dinheiro daquelas pessoas que não sabem o que elas estão fazendo. Ou seja, estratégia de proteção é fundamental. Se você tivesse aplicado estratégia de proteção nos últimos 7 dias, você não teria visto quedas na sua carteira de 30%, de 18%, até mesmo em Ether ali em 12%. E eu quero que você entenda que esse é o cenário dos últimos 7 dias dentro do mercado cripto. Já dentro da carteira rumo ao milhão, nos últimos 7 dias o nosso patrimônio ele está como? Estabilizado, andando de lado. Mesmo que a gente tenha altas correções dentro do mercado cripto, a gente não vai ver o patrimônio da carteira rumo ao milhão se desvalorizando, porque a gente aplicou estratégias de proteção. Quanto tempo a gente vai ficar em estratégia de proteção? Não sei, quem vai nos ditar isso daqui é o mercado, mas uma coisa é fato, o patrimônio ele está protegido. Quando a gente tiver uma excelente oportunidade, a gente volta para mais uma pernada de multiplicação, que será a quarta pernada dentro da carteira rumo ao milhão. Mas se o mercado for a zero agora, se crashar, se a gente tiver conflito entre países escalando, se a gente, cara, eu não quero nem saber, nós já estamos em proteção. O nosso patrimônio, ele será preservado, esse dinheiro está no nosso bolso e será protegido. E eu quero que você entenda que esse final de semana ele foi muito tenso para algumas pessoas, mas para outras pessoas não. Olha só, na sexta-feira eu fiz uma publicação dentro da carteira rumo ao milhão falando o seguinte: seguiremos em proteções por mais um dia, alguns dias. Algumas pessoas se animaram com a alta que nós tivemos no começo do dia ali da sexta-feira, mas infelizmente os dados on-chain eles seguem negativos. Como 80% das minhas decisões retail são em dados on-chain, ficaremos aguardando mais um pouco. E eu quero que você veja o comentário de alguns clientes aqui, como o Fernando. Estar protegido nesses momentos é muito tranquilo. Vim apenas agradecer mais uma vez pelo trabalho do Gui e pela sua equipe. Primeira vez que acordo com o mercado em queda e não sinto aquela irritação sem motivos. Olha só,
Quando você aplica uma estratégia de proteção no momento certo, além de você ter o seu patrimônio estabilizado, você tem uma mente tranquila, você consegue dormir em paz. Mesmo que o mercado esteja caindo, você está tranquila, você consegue ter uma vida normal. Eu sei como que é acordar de manhã, ver tudo no vermelho ali dentro do TradingView, sentir aquela raiva, descontar nas pessoas que estão ao seu lado, que não tem nada a ver, ter aquele dia chato, ter aquele dia pesado por conta dos seus investimentos. Eu sei exatamente como que é isso, porque eu já estive desse lado aí. E quando eu descobri as estratégias de proteção, elas me colocaram em um outro jogo, em um outro patamar de vida, em um patamar de vida aonde eu tenho uma proteção do meu patrimônio, uma proteção do meu capital, e ainda eu tenho final de semana tranquilo, eu durmo em paz. Olha só, esse final de semana foi de churrasco, foi de oba-oba, de festinha, enquanto o mercado estava caindo, porque você consegue ter paz emocional durante esses períodos se você aplica a estratégia de proteção. Estratégia de proteção, ela é utilizada com consistência dentro do mercado. Não é só hoje, não foi só ontem e não será só amanhã. É uma estratégia que você tem que estar utilizando ela recorrentemente. Porque se você aplica a estratégia de proteção, saiba que você se previne de grandes quedas. E olha só, a gente ainda nem entrou dentro de um bear market profundo no Bitcoin. Quando a gente entrar dentro desse cenário, as pessoas que estiverem em estratégia de proteção, elas vão ver o que realmente é um alívio. No ciclo passado, ver Luna Foundation quebrando, ver 3AC quebrando, ver FTX quebrando e estar em proteção foi uma das melhores sensações que eu pude ter no ciclo passado. Afinal de contas, foi o meu único controle emocional que eu tive ao longo daquele período, porque o mercado ele está simplesmente indo para baixo. Respeite as estratégias de proteção nos momentos certos, tá? E quando a gente olha, por exemplo, para a carteira rumo ao milhão, nós começamos a iniciar as proteções quando o Bitcoin estava em $110.000, quando o Ether estava em 2.600, Rorin em 73, a XBT em 21 centavos, onde a gente já começou a realizar a parte da nossa carteira, 30% da carteira foi liquidado, depois a gente subiu os nossos stops foram capturados muito acima disso daqui, a gente se desfez dessas posições, depois eu retomei algumas posições, entrei em posições de trading, algumas posições deram lucro ali, por exemplo, como a Aero, a XBT, Ronin também nos deu lucro, depois a gente também teve algumas posições estopadas, mas o ponto é que desde os $110.000 do Bitcoin, nós na carteira rumo ao milhão já estamos trabalhando com estratégias de proteção, estratégias onde a gente se desfaz dos ativos, vai recomprar, vai surfar movimentações de alta e se for estopada a gente vai sair do jogo, mas a gente não vai ficar em meio a tiroteio cruzado. Quando a gente olha para o BTC nesse momento, a gente entrou em sobrevenda dentro de um gráfico de 4 horas. Aqui a gente vai entregar um respiro, inclusive a gente já viu aqui ó, na data de ontem um interesse comprador de alguns players. Mas eu não acredito que essa movimentação vai ser suficiente para já nos levar em um novo all-time high. Isso eu vou te explicar exatamente nos dados on-chain. Mas eu quero que você entenda que o mercado ele anda em ondas e não em linhas retas, e os time frames eles são complementares. Se você estiver olhando para o curto prazo, você tem um jeito de lidar com as suas operações. Se você estiver olhando para o médio e longo prazo, você tem outro jeito de lidar com as suas operações. Algumas pessoas vão falar para você que no longo prazo a gente só compra Bitcoin, não se vende. Você só precisa acumular bons projetos ou você só precisa fazer DCA que no longo prazo vai dar tudo certo. Olha só, isso é uma ilusão. Só dá certo isso daí enquanto o mercado estiver subindo. A partir do momento que ele começa a cair, isso não dá mais certo. Quer uma resposta para isso? Olha para a Ether. Você ter acumulado esse ativo durante os últimos 5 anos, ter feito DCA durante os 5 anos, você está no prejuízo nesse momento, porque não funciona durante períodos de queda esse tipo de comportamento. Dentro de períodos de queda, somente quem aplicar a estratégia de proteção. Gui, o que é a estratégia de proteção? Não ter exposição ao risco, ter patrimônios protegidos acima de 70%, meu caro. Tá achando o quê? Que uma carteira com 20%, 30% em caixa vai conseguir diminuir o impacto de uma queda, por exemplo, de 30% que foi dentro de uma altcoin? Obviamente que não. Da mesma maneira, você vê o seu capital virando pó se você tiver apenas 30% de uma carteira em caixa.
Eu, Gui Teles, quando entro em estratégia de proteção, eu, Gui Teles, estou acima de 80% da carteira protegida. Nesse atual momento, 95% da carteira ela está protegida. 90% em caixa e 5% em ativo que se performa diante ao caos, beleza? Bom, olhando isso daqui no Bitcoin, eu entendo que no curto prazo a gente pode entregar um respiro. Na verdade, esse respiro já pode ter acontecido nessa alta que nós tivemos de ontem para hoje, porque a gente já está em região ali de resistência. Mas eu acredito que a gente pode até subir um pouco mais, porque olha só, se a gente olha para aquele meu indicador de momentos de trading, tanto em Bitcoin a gente bateu na linha dourada e a gente não se recuperou tanto, por exemplo, até a linha neutra ali, que poderia ser a linha preta. Ether a gente está na linha dourada, a gente ainda não subiu também. Link a gente está na linha dourada. Matic ou Paul, chame como quiser, ainda está na linha dourada e não foi na linha preta. Ou seja, eu vejo que o mercado ele pode nos entregar respiros ainda. A gente pode ter até mesmo um pouco mais de alta, pode ser até uma média de 200 períodos. Eu não sei até onde a gente vai entregar esse respiro aqui. Eu sei que nós estamos diante de um respiro. Só que, se eu olho para os dados on-chain, que é mais a médio prazo ali, dados de médio prazo e não de curto prazo igual a esse daqui, a gente está vendo as carteiras iniciando o consenso de distribuição. E na semana passada eu vinha comentando com você que nós estávamos diminuindo o consenso de acumulação. Quando a gente começa a diminuir o consenso de acumulação, isso não é nem um pouco positivo para o mercado. Por conta disso, eu começo a entrar em estratégias de proteção. Agora nós estamos iniciando distribuição, consenso de distribuição. Pelo fato da gente estar iniciando um consenso de distribuição, eu acredito que as coisas ainda não pioraram. Eu acredito que as coisas elas ainda vão piorar um pouco mais. Por conta disso, por mais que a gente tenha um respiro no curto prazo, eu acredito que a gente vai voltar a ter quedas logo em seguida. E se a gente estar nesse cenário com os dados atuais mostrando o início de distribuição, eu prefiro continuar com a minha carteira protegida. Eu prefiro aguardar um pouco mais, afinal de contas eu tenho muita margem para poder comprar. Se eu vendi lá em cima, eu não preciso ter FOMO, Fear of Missing Out, porque o meu custo ele está lá em cima. Mercado Bitcoin pode voltar a subir, que eu ainda terei margem para comprar ele, para reentrar nas minhas posições. E quando a gente olha inícios de distribuição, a gente sabe que a queda ela ainda pode se intensificar um pouco mais, porque ele é apenas o início. Eu gostaria de ver nos próximos dias a gente voltando para consenso de acumulação, que é essas regiões azuladas aqui. Se isso não acontecer nos próximos dias, a gente vai intensificar as quedas ainda. Saiba que as quedas elas ainda nem começaram. Se a gente olhar para o sentimento do investidor, o sentimento ele voltou para a zona de fear, e isso daqui é extremamente negativo. A gente precisa que os investidores fiquem nas zonas de greed e extremo greed para que a gente tenha injeção de novo capital para dentro do mercado, para que as pessoas se sintam otimistas, se sintam à vontade de colocar mais dinheiro para dentro. Em regiões de fear e extremo fear, para mim, são regiões onde o mercado ele está muito pessimista, mais negativo. As pessoas não tendem a comprar mais do ativo. Obviamente que a gente sempre baterá um topo em região de extremo greed e a gente sempre baterá fundo em região de extremo fears, porque isso também é uma consequência do sentimento dos investidores. Mas nós estamos acabando de entrar dentro dessa região de fear. Isso daqui não é positivo para o mercado. Se a gente olhar para fases de bull market e bear market, tá? E antes da gente falar isso daqui, vamos alinhar o nosso conceito. Bull market para o Gui Teles, ele é apenas movimentações de alta mais intensas do que baixa. Bear market são movimentações de baixas mais intensas do que alta. Afinal de contas, a tradução da palavra bull market significa mercado dos touros, ou seja, empurrando o mercado para cima. Bear market significa mercado dos ursos, ou seja, empurrando o mercado para baixo. Eu não utilizo de definições como bear market depois de 6 meses que a gente estiver em quedas ou depois de um pivô de baixa em um gráfico semanal. Eu não considero esse tipo de coisa porque para mim é muito atrasado. Eu não vou esperar 6 meses de baixa dentro do mercado cripto para poder falar e anunciar que nós estamos em um bear market.
Porque afinal de contas, o bear market profundo do Bitcoin, ele dura em torno de 8 a 12 meses. Se eu vou esperar 6, significa que metade das quedas já aconteceram e eu ainda não me protegi, eu ainda não comuniquei aos meus clientes, ainda expus para ninguém que nós estamos em bear market. Ou seja, meu trabalho como analista, que é de antecipar movimentações, não serve de nada. Então, quando a gente olha para esses gráficos aqui, ele sempre me mostra fases de bull e fases de bear. Isso daqui dita como que serão as minhas estratégias. Por exemplo, Ether. Ether voltou dentro de uma fase de bear market. E quando a gente olha aqui recentemente, lembra que eu comentei com você que a gente iria entrar em fase de bear market se Ether perdesse os 3.100? Bom, Ether perdeu os 3.100 em janeiro de 2025. A gente viu uma queda se estendendo, uma queda acentuando, acelerando, sendo mais intensa do que as altas, até $1.500. E nós estamos voltando dentro dessa região de bear market. Novamente, essas regiões de bear market são os momentos onde as quedas aceleram mais do que as altas. Se a gente volta a subir e entra em fase de bull market, a gente vê que as altas elas começam a acelerar. E esse indicador serve para nos ditar qual será a estratégia que nós vamos usar. Se nós estamos em bull, nós compramos pullback, nós não trabalhamos tanto com stop, usamos mais um stop gain com 2, 3 fundos para trás, a gente sempre vai subindo de uma maneira diferente. Quando nós estamos em bear aqui, por exemplo, a gente jamais vai comprar sem stop, a estratégia aqui é completamente diferente, a gente vai buscar por regiões mais assertivas, por exemplo, como retrações dentro de gráficos diários e não dentro de gráficos de 4 horas, tá? Isso daqui é como o Ether se encontra nesse momento. Se a gente tirar um pouco o nosso viés, né, que é buscando outros ativos para entender como está a relação de outros ativos também, Solana, que performou muito bem nesse ciclo, mais uma vez voltando dentro de fase de bear. Na verdade, a gente está vendo uma rejeição de retomada de bull market de Solana e Solana mergulhando no bear mais uma vez. Isso daqui acaba sendo negativo para o ativo. Isso daqui acaba colocando o ativo em um cenário onde as quedas elas se intensificam. E aqui, meu caro, eu não tenho esses ativos dentro da minha carteira. Aqui o cenário ele é completamente outro. É um cenário mais de proteção, menos de ganância e mais de preocupação com preservação do patrimônio. Olha só. Eu já falei para você na semana passada daquele episódio do pica-pau, de quando a gente entra no inverno. No inverno só sobrevive aquelas pessoas que souberam estocar comida, ou seja, a formiga. Se você trabalhar sempre no oba-oba, na festinha durante o verão inteiro e não se preparar para o inverno, saiba que você vai passar muita fome durante o inverno. Entenda que nos investimentos funciona da mesma maneira, a gente só sabe quem realmente é lucrativo, não quem acerta as altas, mas sim quem se protege das quedas, porque afinal de contas enriquecer não é sobre o quanto de dinheiro você faz, mas sim o quanto de dinheiro você deixa de perder. Quem não conhece aquele amigo que recebe bem, mas no final vive endividado, no final não tem nada, no final sempre está estressado, porque essa pessoa ela faz dinheiro bem, afinal de contas ela recebe bem, só que ela não sabe poupar, ela não tem gestão financeira, ela não sabe como usar o dinheiro dela com maestria e ela simplesmente está enfiada em dívidas, ou seja, essa pessoa ela não sabe o que é enriquecer, porque ela não aprendeu como deixar de perder dinheiro. Ela só sabe ganhar dinheiro, fazer dinheiro. E se você não souber preservar o seu patrimônio, pode ter certeza que você não irá atingir a sua liberdade financeira dentro do mercado cripto. Se você quer atingir essa liberdade financeira, você precisa saber fazer dinheiro, multiplicar dinheiro e preservar dinheiro. Fazer dinheiro você faz trabalhando, sendo CLT, progredindo na sua carreira profissional ou empreendendo, expandindo seus negócios, você deve continuar crescendo. Você multiplica dinheiro dentro do mercado cripto nos momentos de baixo risco, aonde você faz um investimento e vê aquele dinheiro se multiplicar. Depois, meu caro, você preserva esse patrimônio, tudo aquilo que você suou, todo aquele dinheiro que você multiplicou, você preserva, você
estabiliza o seu patrimônio. Olha só, esse é o gráfico da carteira Rumo ao Milhão há 2 anos. O projeto ele é bem simples e bem claro, rumo a 1 milhão. É o meu primeiro milhão? Não, eu já fiz os meus múltiplos milhões. É o primeiro milhão que eu vou entregar para o meu filho. Essa é a carteira do meu filho, do 0 ao 1 milhão, aonde eu dei a oportunidade de outras pessoas copiarem e colarem todas as minhas decisões. Eu já conheço esse caminho, eu já trilhei essa jornada e não foi uma nem 2 vezes. Eu sei como que a gente faz para chegar nesse resultado e eu estou mostrando publicamente para todo mundo como que é possível. Isso é com uma estratégia de sorte, comprando uma altcoin, investindo R$ 1.000 e virando R$ 1 milhão. Isso é pegando a última pernada do mercado cripto e simplesmente enriquecendo todo mundo? Não. Isso é com uma estratégia que ela é difícil de ser aplicada e dá muito trabalho, que é faça dinheiro, multiplique dinheiro e preserve dinheiro. A gente segue trabalhando, fazendo os nossos aportes, a gente segue investindo, multiplicando e a gente segue preservando. E o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão, ele está indo rumo ao 1 milhão. Se a sua carteira ela não tem um patrimônio dessa maneira, saiba que é porque você não sabe proteger o seu capital. Porque você multiplica e devolve, multiplica e devolve. Dentro da carteira Rumo ao 1 milhão, multiplicou, preservou e ponto final. E a gente vai partir para a próxima, beleza? Bom, Solana em fase de bear, Ether em fase de bear, Bitcoin não está em fase de bear market. Bitcoin ainda não vai acelerar as suas quedas, porque a gente ainda está em fase de bull market. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com o que está acontecendo com os outros ativos, porque isso pode ser uma antecipação do que vai acontecer com o Bitcoin lá na frente, tá? Nesse ciclo a gente já teve 3 fases de bear markets que foram fases curtas, que eu chamo de mini bear markets, onde as quedas aceleraram, mas estabilizaram, aceleraram, estabilizaram, aceleraram e estabilizaram. Se a gente vai entrar em um bear market profundo ou em um mini bear market lá na frente, eu não sei. Para mim, o fato é que topo é topo, fundo é fundo, bear é bear, bull é bull. Ou seja, se a gente está em topo, eu vendo. Se a gente está em bull, eu estou surfando bull. Se a gente está em bear, eu estou vendido. E, cara, se a gente está em fundo, eu estou comprando. Para mim, não importa se é cíclico, se é de curto prazo, o que que é. Para mim, quando a gente tem um baixo risco envolvido, eu topo o jogo. Quando a gente tem um alto risco envolvido, eu estou protegido e ponto final. Ou seja, seja totalmente estratégico com seus investimentos, porque se você for estratégico, pode ter certeza, meu caro, que você vai conseguir multiplicar e preservar o seu patrimônio. Agora, se você for amador, acreditando que a alta é infinita, acreditando que Ether é sua próxima grande oportunidade de enriquecer, que você precisa pegar 100% do seu capital, injetar naquele ativo e que tudo vai dar certo, porque você viu um YouTube falando que Ether vai parar em $10.000, meu caro, você está sendo amador. Você está sendo iludido por historinha. Você não está verificando dados e você não está sendo estratégico. Apenas 5% dos investidores fazem dinheiro dentro do mercado financeiro. Esses 5% não estão olhando para notícias e não estão acreditando em Papai Noel. Todos estão sendo extremamente estratégicos, investindo em dados, olhando para matemática, trabalhando com probabilidades para que eles possam multiplicar e preservar o seu capital também, beleza? Bom, se a gente olhar para Ether, a gente está tendo uma saída de capital desse ativo nesse momento, tá? Algo que pode ser preocupante sim para o ativo. Obviamente que isso está acontecendo porque a gente está entrando em uma fase de bear ali, muitos players têm noção disso. As altcoins, o capital ali já vem saindo há bastante tempo, tá? Ou seja, esses são 2 grupos de ativo que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado na hora de tomar as nossas decisões de entrada, tá? Eu vou olhar mais para a entrada em Bitcoin no curto prazo. Bom, se a gente for falar sobre suportes e resistência dentro do mercado cripto, hoje a gente tem um suporte em Bitcoin muito forte nos $93.000, mas a gente tem uma grande resistência nos $105.000 também. Ether a gente tem uma grande resistência nos 2.500 e também um grande suporte nós temos nos 1.800. São pontos-chave que a gente deve ficar de olho, ponto-chave que a gente deve ser totalmente estratégico. Hoje a carteira Rumo ao Milhão ela está pronta para comprar, pronta para voltar para o jogo, só que a gente precisa esperar a poeira baixar
para que a gente volte para o jogo. Como que eu te apresentei, pode ser apenas o início de uma grande distribuição. Consensos de distribuição não são fases legais do mercado. Hoje eu estou vendido, hoje os meus clientes estão vendidos, estamos com capital totalmente protegido. Mas, quando a gente tem dinheiro na mão, a única coisa que a gente pode fazer são compras, reentradas no mercado. Se você quiser estar junto comigo ao longo desse processo, se você quiser fazer as próximas compras junto comigo, com o Gui Teles, e se você quiser vender também junto comigo, proteger o seu capital na próxima decisão de venda que eu vou ter, você pode fazer isso dentro da carteira Rumo a 1 Milhão. Dentro da carteira Rumo a 1 Milhão, eu tomo as decisões, eu faço todo o gerenciamento, você só precisa copiar e colar as minhas decisões. Para que você tenha acesso a isso, basta você clicar no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo a 1 Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo a 1 Milhão faz sentido para você ou não. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular. Aquilo que eu, Gui Teles, estou fazendo. E olha só, isso vai ser exatamente esse gráfico aqui. Todas as decisões que eu tomo para alavancar exatamente os resultados dessa carteira, para que eu multiplique o patrimônio dessa carteira. Aqui abaixo também eu tenho o resultado de alguns clientes, tá? Caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você vai ser direcionado para o atendimento. Mas entenda que eu, Gui Teles, sou uma pessoa extremamente estratégica. Quando é hora da gente comprar, a gente compra. Quando é hora da gente vender, a gente vende. Sem achismo, sem apego, sem ficar preso em historinhas de que esse é um bom projeto que vai nos entregar 1000% de alta, que se caiu, tá tudo bem, daqui a pouco vai voltar a subir. Não, esse cara não sou eu. Se você está buscando uma orientação de uma pessoa que compra e venda, Gui Teles pode te ajudar nessa jornada. A minha empresa Block Capital pode te ajudar nessa jornada, tá? Lembrando, estamos iniciando consenso de distribuição, tome cuidado com as suas decisões daqui para frente. Teremos alta no curto prazo, então não se anime enquanto as coisas não reverterem, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!